Fala, nação, tudo bem com vocês? Trazendo aí para vocês aqui agora repercussão aí da mídia, após esse dia de julgamento de Bruno Henrique, um julgamento que acabou com ele condenado em 12 partidas, 12 jogos. Tá um pouco confuso se é só no Brasileiro, se é no Brasileiro também na Libertadores. Se vocês souberem até melhor, pode comentar aí. Eu ainda fiquei um pouco confuso porque uns dizem que é só no Brasileiro e Copa do Brasil, outros dizem que são em todos os jogos, incluindo Libertadores. Mas enfim, trouxe para vocês aí, para a gente estar acompanhando o canal ESPN debatendo e repercutindo essa condenação de Bruno Henrique. Então vamos acompanhar o vídeo aí, né? Peço vocês só que se inscrevam no canal, dê o like e tamo junto. Bora pro vídeo. Hoje, pelo STJD, pela suspeita de manipulação de jogos, 12 jogos de suspensão apenas. E é importante a gente reforçar, apenas do Campeonato Brasileiro, portanto ele está liberado para jogar a Copa Libertadores. Esse é o lance do cartão. Está nas quartas de final, aí o lance do cartão em Brasília contra o Santos, mais uma módica multa de R$60 mil. Você esperava uma punição maior, menor ou mais ou menos isso, Zinho? Eu confesso que aí quando aconteceu o julgamento, que veio tudo aquilo que ele estava sendo acusado, fiquei mais temeroso. Ali está escrito, né, que até a esposa dele fez aposta, se não me engano, é o que eu li, não só o irmão, e justamente em cima desse cartão, e toda a repercussão que o caso estava dando. Também confesso que quando o Paquetá é absolvido, acredito que eu também atrelei, né? O Paquetá foi absolvido, demorou tanto tempo, pode isso ser benéfico ao Bruno Henrique. Acho que, assim, 12 jogos e principalmente a multa financeira acho pouco, né? Agora cabe recurso, dizem que o Flamengo vai entrar com esse recurso, os advogados dele também, porque quando passa de 2 jogos de suspensão, passou de 2 jogos, cabe efeito suspensivo também. Então, além de recorrer, o Flamengo deve entrar com um efeito suspensivo para um novo julgamento. Mas te respondendo, eu estava mais temeroso de uma punição mais severa, sim, partindo até para uma coisa de, no mínimo, uma suspensão de 1 ano fora dos gramados, porque eu vi outros julgamentos, né? Sim. E que parecidos, né, com o dele, e que houve esse tipo de punição. Então, 12 jogos e essa multa até ficou barato aí, no caso, para que entre com recursos, com novo julgamento, e ele foi absolvido de outras acusações que tinham, então vai ficar focado nessa. Acho que com certeza vai baixar essa multa aí. Em cima do que o Zinho acabou de dizer, Pascoal, você se lembra da operação penalidade máxima, né? Naquela operação, as penas foram muito mais pesadas, muito mais severas. Foram banidos do futebol o Diego Porfírio, o Gabriel Tota, o Matheus Gomes, o Romário, que logicamente não é o Baixola, e o Igor Catatal. Liberado após apenas o pagamento de multa, o Tony Anderson, que na época jogava no Ituano. Liberado após 360 dias de suspensão, Aleph Manga, na época estava no Coritiba, o Brian Garcia, do Independiente Del Valle, do Equador, o Eduardo Bauerman, que hoje está no Everton do Chile, mas estava no Santos, né? Com 1 ano para a época, exatamente, 360 dias. Fernando Neto, hoje sem clube, Igor Carius, hoje no Sport, e o Kevin Lomonaco, do Independiente da Argentina, além, desculpa ter mais um nome, do Sávio, que hoje está no Remo. E suspensos por 600 dias, quase 2 anos, praticamente 2 anos, o André Queixo e o Dadá Belmonte, esses jogadores
ainda estão cumprindo pena, pelo que eu entendi aqui. Tem outro, Nino Paraíba, ficou 2 anos também parado. Nino Paraíba, também um jogador aí que costuma... E pagou uma multa de 100 mil jogar reais. Série A ou Série B, Sim. na pior das hipóteses do Campeonato Brasileiro. Alguns desses casos, não sei se todos, os jogadores assumiram a culpa. O Bruno Henrique, para quem acompanhou hoje, não precisa ter acompanhado tudo não, para quem acompanhou parte do julgamento, viu que ele, até agora, não assume responsabilidade, não assume culpa de nada. Não, eu esperava a mesma punição que todos esses que você leu. Uhum. O caso é muito parecido, nós vimos aí, eu esperava a mesma punição. Nesse caso, especialmente do Bruno Henrique, ainda tem a justiça comum, né? Lá em Brasília, que tem o caso que foi entregue pela Polícia Federal, que se transformou de uma apuração em uma ação, e essa ação está sendo desenvolvida. Os advogados queriam mudar o artigo em que o jogador estava enquadrado, depois desistiram e continua lá, ainda não foi feito o julgamento, isso é na Justiça Comum. Nós estamos tratando da Justiça Desportiva. Eu também, confesso, fiquei esperando uma pena semelhante aos outros. Uhum. Porque se você pegar o histórico de todos eles, existem alguns mais pesados que fraudaram algumas mais do que uma vez as casas de aposta e outros que fraudaram uma vez ou uma outra vez as casas de aposta e também foram punidos com pelo menos 1 ano de suspensão. E quando você dá a suspensão por tempo, essa é uma suspensão que não tem como você recorrer. Uhum. Quando você dá uma suspensão por jogos, você consegue recorrer. Porque a partir de 2 jogos, você consegue tentar o efeito suspensivo. E acho que o Flamengo vai tentar o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? A punição está lá, ela fica suspensa. Ao invés de ser uma Câmara que analisa, com 4, 5... Aí talvez quando ele se aposentar vão julgar, né? Todos, não, aí vai para o pleno. Básica. É isso que vai acontecer. Aí o pleno julga. Não, isso não demora muito não, Plihal. Não, vai ter aquela cestinha básica. Não demora muito não. Vai para o pleno e o pleno analisa, o tribunal pode manter a punição, pode reduzir, pode aumentar. Eu já vi aumentar, já vi manter, já vi reduzir. Isso vai muito do que os juízes entendem na Câmara Plena. Agora, nesse caso específico, eu esperava uma punição, no mínimo, equivalente às dos demais. Mas isso acabou não acontecendo no caso do Bruno Henrique. Tá certo. Fabrício, minha criança, acho que você não percebeu, você está falando aqui no meu... agora parou de falar no meu ouvido. Tendo que a punição de 12 jogos mais uma multa de 60 mil reais, e esquece, né, coloca de lado a parte do dinheiro, 12 jogos de suspensão, diante do que já foi feito com os jogadores que também se envolveram nesse tipo de delito esportivo, e falando apenas da parte esportiva, é uma punição curta. O Bruno Henrique poderia ter recebido uma punição muito maior do que essa, talvez até um banimento do esporte, como já aconteceu em outros casos. Então, 12 jogos, eu acredito que se esse resultado fosse levado às pessoas que representam o Bruno Henrique e ao próprio jogador do Flamengo antes do julgamento, todos eles diriam, não precisa nem julgar, então, tá tudo bem, 12. E em relação a em qual campeonato a punição vai ser cumprida ou em qual não será cumprida, eu não consigo entender uma punição valer apenas, uma punição desse tipo, né? Desse tipo, que sim, diferentemente do que disse o advogado que representa o Bruno Henrique, se trata do que há de mais antiético no jogo de futebol e no esporte em geral. O do Flamengo. Do Flamengo, perdão, exatamente. O que se discute é uma profunda demonstração de falta de ética. Total. Não dá nem para... É até difícil acreditar que um advogado possa querer distorcer o que está acontecendo da maneira como esse profissional fez. Então não dá para entender também a punição valer apenas no Campeonato Brasileiro. São 12 jogos, por causa de algo que é muito mais sério do que qualquer tipo de evento que você possa questionar ou até julgar errado que aconteça num determinado torneio. Essa punição deveria ser cumprida em todas as possibilidades do Bruno Henrique atuar, em todos os jogos em que o Flamengo estiver. Nesse total de 12, o Bruno Henrique não deveria poder jogar.
Fala, Zupa, também quero a tua opinião em relação a isso. No fundo, ficou bom para o Bruno Henrique, né? Porque tinham ali, de maneira bem generalista, 3 possibilidades. Ele ser plenamente absolvido, que seria o melhor cenário para ele, mas seria uma aberração do ponto de vista moral do esporte. Então, essa opção já era praticamente descartada. Ele podia pegar a pena máxima, que é até 2 anos, 1 ou 2 anos, ou podia pegar a pena mínima dentro da condenação, que era o melhor cenário para ele dentro do que era real, né? Então, para ele ficou bom porque ele pegou a pena mínima dentro de uma condenação. E tem alguns pontos que eu acho importante a gente ilustrar para entender por que o Bruno pegou uma pena em jogos e não uma pena em tempo, que era uma pena maior. Por que é que o Bruno não pegou a pena máxima? Porque o artigo que previa a pena máxima, o artigo 243, previa uma pena de 1 a 2 anos caso o Bruno tivesse agido com algo que prejudicasse o Flamengo, o seu próprio clube. Isso enquadraria o Bruno no artigo 243 e foi entendido pelos auditores, e eu concordo, que a manobra feita pelo Bruno foi uma manobra de acordo com o Flamengo, né? Para que ele cumprisse a punição, a suspensão no jogo seguinte e voltasse contra o Palmeiras. Por isso ele não foi enquadrado no artigo 243, que previa uma punição em até 2 anos. E tem uma diferença que eu vejo do caso do Bruno em relação aos outros casos que a gente já viu, e o André passou por eles de maneira mais rápida, que são os casos da Operação Penalidade Máxima, né? Eduardo Bauer, outros jogadores, que é uma diferença sensível, que não diminui a gravidade do caso do Bruno, mas que uma coisa é o atleta agir dentro de campo com a finalidade de gerar ganhos financeiros para o apostador. O entendimento é que o caso do Bruno não foi esse. E pelas provas, pelos áudios, o erro do Bruno, o Bruno não teria tomado o cartão para gerar o ganho para os apostadores, seu irmão e os outros. E sim, ele teria dado a informação aos apostadores que já tomaria o cartão e eles, a partir dessa informação privilegiada, fizeram as apostas que gerariam os recursos a ele. É uma sensível diferença, né? O erro do Bruno não teria sido agir dentro de campo para os apostadores, e sim dar uma informação que claramente quebra a ética, a moral do esporte, destrói a moral do esporte, e por isso ele recebeu uma pena mais branda. Do ponto de vista prático, é rigorosamente a mesma coisa. Porque você está, mais ou menos. De certa maneira, você está fraudando a aposta. Sim. Né? Mas dentro de campo, a sua motivação é diferente. Por intermédio de uma ação cometida dentro de um jogo. Sim. E por isso ele pegou a pena mínima dentro desse enquadramento. 6 votos, 5 pela condenação e 1 por apenas uma multa financeira, né? Então, assim, as pessoas que tinham a obrigação de julgar esse caso, na sua absoluta maioria, consideram o Bruno Henrique, obviamente, culpado das acusações que ele recebeu. E eu consigo compreender a tentativa de enquadrar num determinado artigo, tirar de um outro artigo, mexer com a imagem do que foi um cartão amarelo tomado propositalmente. E entendo que o clube queira dizer no julgamento que essa atitude não prejudicou o Flamengo, ok? Mas não se trata disso. O mais importante é o jogo. O mais importante é o que as pessoas no estádio ou pela televisão estão assistindo e que precisa corresponder à realidade. Não pode ser uma fabricação. E no caso desse cartão amarelo, até com ganhos para pessoas que foram avisadas antes, tratou-se absolutamente de algo fabricado. Agora, tem algo que é importante também nesse caso, e daqui para frente isso tem que ser discutido, que é algum tipo de reforma dentro do código do STJD. Porque esse código da Justiça Desportiva, ele, se eu não me engano, ele é de 2009. E em 2009, a realidade com esse mundo das apostas era completamente diferente. Fato. Então, o enquadramento de infrações ligadas à manipulação de resultado dentro dos artigos já existentes não vai ter um match perfeito, porque os artigos não foram feitos baseados nessa realidade. E essa é uma realidade, né? Parece, muitas vezes, um caminho sem volta. Então, é fundamental que o tribunal, de alguma forma, reforme parte dos seus artigos ligados a esse tipo de caso, para que as coisas fiquem mais claras, para que as infrações sejam mais facilmente enquadradas nos artigos, como
máximo, nesse caso, por exemplo, não foi. Ficou uma coisa um pouco mais distante, o que cabe mais à interpretação daqui e ali. O Bruno tinha que ser punido. Eu não concordava com a pena máxima por causa da questão legal. E essa pena máxima de 2 anos de pena máxima era 2 anos. Mas ele podia ter pego dentro do artigo em que ele foi enquadrado, que é o artigo 243A, a pena máxima dentro desse artigo, que era de 6 meses a 1 ano. Ele pegou a pena mínima, que é de 12 jogos. Então, para ele, ficou um cenário bom. E eu, sinceramente, espero que o Flamengo, de maneira pública, fez uma postagem abraçando o Bruno Henrique. Sim. E, claro, eu não acho que o Flamengo tenha que publicamente criticar ou condenar o Bruno, mas eu espero, sinceramente, que da porta para dentro o Flamengo tenha repreendido bravamente o seu atleta, porque o Bruno cometeu um erro, e aí, a essa altura, não importa a intenção, se foi o erro do cartão, se foi o erro de ter passado a informação, um erro que fere a moral do jogo. Claro. Né? E eu, sinceramente, espero que o Flamengo use também esse caso para conscientizar os seus atletas mais jovens, sobretudo, porque foi um caso muito grave que, para o Bruno Henrique, teve a pena mais branda dentro das que ele podia pegar. Pois é, vamos seguir o nosso Sport Center e tem notícia de última hora, tá, fãs de esportes, e tem a ver com o Conmebol Sul-Americana. Rapaziada, então é isso. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês aí, né? Vídeo que movimentou quinta-feira esse julgamento de Bruno Henrique. Foi condenado em 12 partidas, 12 jogos. Mais uma vez, ainda não sei especificamente se são todos os jogos ou apenas Brasileiro e Copa do Brasil, ou também inclui Libertadores. Se vocês souberem, peço mais uma vez, comentem aí, porque eu realmente fiquei confuso. Mas então é isso. O futebol brasileiro vai passar por essa modificação. A gente agora não sabe quando uma decisão é tomada desportivamente, né? Forçando um cartão amarelo para poder você ficar fora de outro jogo. Ou às vezes é uma questão financeira que envolve apostas, porque você está fazendo com segundas intenções. Então é uma coisa que a CBF vai ter que tomar conta aí e fazer umas regras para ficar, né, bem claro e explícito as condenações e o que é permitido e o que não é. Rapaziada, obrigado por assistirem até aqui. Tamo junto, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou!